Eu costumo utilizar um ditado africano que diz que enquanto o leão não tiver o seu historiador, a glória vai para o caçador. Estou a tentar ver se o leão arranja o seu historiador. É o que eu digo aos meus amigos africanos. A história contada pelos outros está carregada de preconceitos. Nós, vocês, temos de fazer a nossa história, temos de trabalhar isso. Não havia outra forma de derrotar não só o colonialismo, mas de derrotar o fascismo português, porque Portugal não estava em condições de seguir uma via pacífica, nem estava em condições de negociar com quem quer que fosse, porque o regime dependia do colonialismo. Ele só tinha futuro tal como existia num regime colonial também. Morreu ou terminou com o fim do colonialismo. Ele não acabou com o colonialismo, o colonialismo é que acabou com ele. O primeiro período começa em agosto de 1959, com o levantamento de estivadores no Porto de Bissau, fazendo uma dezena de mortos entre os negros trabalhadores. Ainda hoje, o PAIGC, fundado por Amílcar Cabral, considera esse incidente como a origem da subversão da Guiné. Em abril de 1961, reúnem-se em Casablanca todos os movimentos existentes nos territórios portugueses de África, que tivessem alguma expressão e, sobretudo, auxílio estrangeiro na Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas. Para Amílcar Cabral, era evitar de se transformar numa guerra de fronteiras, quer dizer, estamos do outro lado, vai-se atacar. E escolheu o início para uma localidade no centro-sul da Guiné, que chama-se Tite, quartel de Tite, já deve ter ouvido, o ataque ao quartel de Tite. Portanto, vai-se atacar no interior em vez de atacar na fronteira. Portanto, tentou fazer um movimento de dentro para fora e não de fora para dentro. Essa é a ideia. Mas já tinha havido um grande trabalho de mobilização dos camponeses, mobilização dos guineenses, quer em Bissau, quer no interior, portanto, do mundo rural. Fez um trabalho de mobilização, persuadir que era possível. O colonialismo é baseado no medo, na repressão, no medo. Como vencer o medo? Quando eles são poderosos, ou parecem ser poderosos, é preciso convencer as pessoas que não eram tão poderosos assim e encontrar o argumento, o fator mobilizador, que ele pode convencer as pessoas que o engajamento numa luta valia a pena. A segunda fase da guerra subversiva na Guiné pode considerar-se que se inicia em 23 de janeiro de 1963, quando o PAIGC assalta o quartel de Tite e inicia a guerra de guerrilha. Estivemos reunidos no Boé, criamos uma base aí e passamos algum tempo a organizar aquilo e depois fazer a afetação dos quadros de acordo, sobretudo, buscando tirar efeito, tirar rendimento dos melhor qualificados, daqueles que estão melhor preparados e que entraram, sobretudo, na artilharia, no corpo da artilharia da Guiné, das célebres FARC,
Qual é a vantagem disso? A vantagem é que é a uniformização da organização em todo o território. E criaram-se, creio que as frentes, não é? Sim. Não diz se o Luís teria dito ou não, as frentes de luta. Sim. A uniformização da organização e do comando e dos comandos. E passou a ser uma unidades nacionais e não unidades locais. Depois, um outro elemento, a criação das frentes, a forçar o inimigo à dispersão. Se continuássemos só num ou noutro lado, no norte e no sul, havia que provocar a dispersão do próprio inimigo. Nós nos dispersamos e o inimigo foi obrigado a dispersar-se. Portanto, ele não tinha possibilidade de se concentrar numa só frente ou num só local. Ele era obrigado a enfrentar unidades da guerrilha por todo o território nacional. O primeiro congresso O primeiro congresso do partido. do PAIGC em Caçacá. É a ideia de estar no interior do país. Nós já tínhamos falado da ideia do início da luta armada no interior do país. O congresso também faz-se na Guiné, no sul da Guiné. Porquê ir correr esse risco? É a filosofia política da Amílcar Cabral e as suas opções. Demonstrar que era lá dentro, não era cá fora. Demonstrar que a luta não foi fora, foi lá dentro. O primeiro ataque é lá dentro, nem em profundidade. O Congresso é lá dentro. As razões que aceleraram a realização do Congresso são uma série de erros cometidos pelos responsáveis do PAIGC, combatentes, que se viram com poder, com armas das mãos, o poder das armas, iam cometendo muitas asneiras, iam também praticando muitos erros, entre os quais no seu relacionamento com as populações, também a guerra aos feiticeiros e às feiticeiras, portanto, a todos esses aspectos culturais que era preciso combater. Para entender aí os erros, o poder das armas, a falta de formação, a influência do meio ambiente, do próprio cultura local. Portanto, tudo isso foram causas que estiveram na base dos erros que foram combatidos e, a partir dessa altura, as pessoas entenderam que não havia ninguém para fazer justiça, ninguém tinha poderes de fazer justiça. A justiça pertencia chamemos-lo, à liderança nacional, ao PAIGC e não qualquer um. Nós tínhamos um líder, era Amílcar Cabral, e a liderança do PAIGC na altura decidiu que devíamos pensar numa outra alternativa, que não devíamos levar avante aquela alternativa. O que se propunha é que fazer desse pessoal preparado. Discutimos com eles e decidimos vir a Guiné-Bissau e participar na luta de libertação na Guiné-Bissau, cada um segundo as suas capacidades e segundo as suas posses.
A melhoria de material e melhor treino do seu pessoal leva o PAIGC a colocar engenhos em todos os itinerários das tropas portuguesas e a flagelação com muita frequência os meios terrestres, navais, em alguns casos os meios aéreos, com artilharia antiaérea convencional. Houve uma tentativa dos portugueses de isolar o sul da Guiné, que era onde a guerrilha era bastante forte. Fizeram tudo para encerrar as fronteiras. Não conseguiram, perderam a guerra das fronteiras, mas não atingiram os seus objetivos. Na minha perspectiva, entramos numa espécie de situação de equilíbrio que era preciso romper. A terceira fase da Guerra de Subversão da Guiné coincide com a chegada do então brigadeiro Spínola a 12 de maio de 1968 à Guiné, como governador e comandante-chefe, em substituição do general Schultz. Nas tropas portuguesas instaura-se um novo estilo e um novo alento. Spínola, quando chega à Guiné, procura reverter a situação, utilizando aquilo que é natural nessas situações, é aplicando a teoria da guerra antissubversiva. Tenta-se matar a rebelião no ovo, portanto, uma repressão cega a civis. Segundo, procura-se isolar a rebelião através do encerramento das fronteiras. Isso aconteceu na Guiné. E a terceira, também uma tentativa de solução militar, é tentar procurar e destruir. A terceira ou quarta, há um outro que é tentar aliciar, enganar as populações com as reformas. E também isso aconteceu. Toda a gente vira igual, dá mais direitos, dá mais acesso à educação, maior acesso à saúde, etc. E muda-se de linguagem. Antes era colonial, agora é democrática, tudo igual entre nós. Intensificou aquilo que podíamos chamar a africanização da guerra. A africanização da guerra, que significa que passar por os africanos o peso da guerra, o custo da guerra. Portanto, teve os comandos africanos, as unidades só de fuzileiros africanos, eu acho menos tanto, mas as unidades de infantaria, de caçadores só de africanos, um ou outro comandante português, etc. O outro elemento foi a introdução dos helicópteros, que já deviam estar a utilização das forças aerotransportadas, o que dá mais eficácia às forças, porque sai de um lado, vai para o outro mais facilmente. Por fim, aquilo a que ele chamou Guiné Melhor, significa dar mais bolsas aos estudantes, dar mais facilidades aos muçulmanos para irem a Meca, corromper as populações, portanto, oferecendo aguardente e coisas do género. Portanto, utilizou aquela estratégia que não é bom, de desprezo pelos outros, portanto, desprezar e manipular a consciência dos outros. E tinham um programa de rádio que chamava o trabalho de... Como é que eles chamavam esse? Mentalização das populações. Um outro elemento importante dessa política da Guiné Melhor é a provocação da divisão no seio do PAIGC. Divisão entre os dirigentes e a base do partido.
uma campanha sistemática de mentiras. E, bom, lá os vossos chefes estão em Conakry e ao ar-condicionado, e vocês aí a matarem-se e eles lá a passarem a fazer boa vida. A guerra tem a sua componente psicológica, a guerra psicológica. Outro elemento dessa guerra psicológica era contra os cabo-verdianos. Dividir o PAIGC entre cabo-verdianos e guineenses. Até hoje contam essa história, à volta da mesma coisa, inventada em grande medida por eles. O Spínola foi ao ponto de proibir um programa da rádio que dava música cabo-verdiana. Acho que entramos numa fase de equilíbrio de forças. Eu não ganho, tu não ganhas também. E o equilíbrio de força é isso. Eu não estava a ver a perspectiva de eu ganhar no imediato. Ele também não tinha perspectiva de me ganhar no imediato. Ele fez um enorme esforço para recuperar aquilo que nós chamamos as áreas libertadas. Não conseguiu. Utilizou os desertores para desestabilizar as populações. Não conseguiu. Utilizou tudo o que se podia utilizar para criar dificuldades. Está claro que utilizava pequenas unidades para fazer assaltos também. No ano de início dessas operações, foi também o ano da instalação de uma base armada e fortificada do PAIGC, em território da Guiné, na região de Medina de Boé, que tinha sido abandonada por falta de interesse operacional pelas tropas portuguesas. Em 1969, os portugueses abandonam Medina de Boé, com muitas baixas, porque tiveram um acidente na travessia do rio. A travessia, chamam a descente do rio, da jangada de Checha. Morreram 60, 40, 60, muitos portugueses por aí. O que é que provocou esse... Saíram, digamos, furtivamente, mas quando chegam a Checha deve ter acontecido qualquer coisa. Eu acho que qualquer tiro que teria feito os guerrilheiros que fiscalizavam aquilo. E eles perdem-se e têm 40 ou 60 mortos com o acidente de Checha. A partir daí, um vasto território de Boé, de Medina, ficou livre de portugueses. Uma parte da população tinha-se refugiado junto da fronteira com a Guiné-Conakry. O comandante-chefe da Guiné, General Spínola, com a autorização de Marcelo Caetano, iniciou um período de bombardeamentos a bases de guerrilheiros e missões punitivas e de perseguição a grupos operacionais de guerrilheiros do PAIGC no Senegal e na República da Guiné. Isso também faz parte da estratégia da guerra antissubversiva. É ir atacar a retaguarda estratégica. Tentou destruir a nossa retaguarda estratégica. Estavam convencidos que iam deitar abaixo o regime secutoré, não conseguiram, foram derrotados e nisso contribui uma pequena unidade daquilo que nós chamamos Marinha do PAIGC, que estava instalado no porto de Conakry. Bom, esse é o sinal do desespero também.
essa operação, eu entendo que foi mal preparada. Agora, contavam que podiam ganhar porque, pelas informações depois, estaria implicado o próprio chefe de Estado-Maior das Forças Armadas da Guiné. Portanto, tinha elementos para pensar que iam ganhar, mas por pequenas coisas não conseguiram. Não conseguiram chegar à residência oficial de Sékou Touré, não conseguiram tomar a rádio porque foram também atacados aí por uma pequena unidade do PAIGC. Não conseguiram tomar nenhum quartel, dizem que queriam ir ao aeroporto, não chegaram ao aeroporto. Aí que eu digo que foi mal preparada. Não cabe na cabeça de ninguém ir da cidade de Conakry ao aeroporto de Conakry. Nós aí criamos uma escola em 69, sim? Criamos um centro de formação, de preparação de guerrilheiros, um ponto de passagem também para a formação no exterior. Mas eu mudo de lugar. Sou colocado na Frente Sul, onde viria trabalhar com o comandante da frente, era o Nino Vieira, que veio a ser presidente da Guiné-Bissau. Portanto, nós dois era que fazíamos, chamamos, a gestão daquilo. Como reação à política da Guiné Melhor, a direção do PAIGC, a Milgar em particular, decidiu criar todas as condições para melhorar as condições de vida das famílias dos combatentes. We had in our country some years ago only 12 doctors for all the country and 45 schools, one college only, but no university at all. You can see what kind of civilization Portuguese gave us. We now assure the medical assistance for a great part of the population of the liberated zones. And we could do better if we get medicines, enough medicines. We now have more nurses in the liberated zone than in all the time of colonialism in our country. Nós tínhamos os armazéns do povo. Os armazéns do povo eram abastecidos através da ajuda sueca. A ajuda sueca era a ajuda que chamam não letal, ajuda não armada. Com essa ajuda, adquiríamos bens de boa qualidade que utilizávamos para a troca com os camponeses. Devíamos procurar melhorar as condições de vida das famílias dos combatentes. No sul da Guiné fui eu o encarregado de aplicar essa política. E apliquei a política, da melhor maneira, de modo, além do lado militar, compensamos o lado social com isso. E isso deu-nos, compensou e travamos os vários efeitos da Guiné Melhor. A tropa invenção para a ginástica, com Luz, Deus, companheiro, Helen, Leon. Foi uma decisão audaciosa para mim.
uma grande visão e uma missão e uma visão e decisão audaciosa. Trazer diplomatas, uma delegação, uma representação da ONU para visitar regiões libertadas, claro, não, estou convencido que não passava pela cabeça de ninguém. A visita dessa missão à Guiné-Bissau veio reforçar o discurso do político do PAIGC, que era mais ou menos isso. Nós temos uma parte, a grande parte do nosso território libertado, as zonas urbanas são ocupadas pelo inimigo, portanto, nós estamos na condição de um Estado e de um Estado agredido pelas forças colonialistas. Isso prova, confirma essa ideia e confirma a existência das zonas libertadas. O exército português na Guiné, ou o governador, teriam tido informação que isso ia ter lugar. A ONU teria comunicado, é bem possível que sim, não sei, porque nas vésperas da chegada deles a Canjafra, que é o sítio onde eu me encontrava, houve muito movimento de tropas portuguesas, sobretudo de tropas teletransportadas na área que em princípio deviam visitar. Em relação a nós, naquela semana houve muitos bombardeamentos, tentando intimidar a missão e tentando intimidar-nos também, levar-nos, com o risco todo, eles não vão avançar com a missão, talvez no espírito deles. Nós ousamos e a missão fez a visita, com muitas dificuldades, porque teriam que contornar as tropas que os portugueses lançaram aí naquela área para tentar ou impedir ou capturar os membros da missão. Estava no interior, portanto, estava o Nino Vieira, portanto, que era o comandante da Frente Sul. Eles visitaram o Nino Vieira, depois foram visitar mais uma ou duas escolas aí nas zonas libertadas e voltaram. Foi uma missão audaciosa, mas também do lado dos diplomatas da ONU foi também audaciosa e perigosa terem aceitado isso. Da delegação, para além do equatoriano, o Borja, havia um sueco, havia um tunisino, havia um assistente senegalês e havia, creio, um fotógrafo japonês. Portanto, foi tudo registado. As melhores fotografias que eu vi da luta na Guiné, as fotografias desse japonês. A fotografia de japonês tem um guerrilheiro deitado, a dormir, sem as botas, suas pernas dessa perna, e ao lado a sua arma, o Kalashnikov. Do meu ponto de vista, significava o seguinte: são os pés, a marcha é a arma. É a coisa mais simples que havia. Ele caracteriza isso muito bem. Terminaram a missão, está claro que ficamos, enfim, não tivemos nenhum azar nisso. Foi uma enorme,
um enorme alívio, sobretudo, não diria uma enorme alegria, mas um enorme alívio. Eles, à entrada, estiveram comigo, acompanhei-os até lá, até a entrada efetiva no território da Guiné-Bissau, fui recebê-los de novo e depois regressaram a Conakry. Eu creio que aí foram recebidos por Amílcar Cabral, se não me bem, e terminou a missão. Do ponto de vista diplomático, foi, eu acho, a maior realização nossa, do PAIGC. E do ponto de vista diplomático, por Amílcar Cabral, foi a sua consagração como um grande líder africano e do movimento da libertação nacional. E, bom, tudo isso é que permitiu depois a proclamação da independência e o reconhecimento, logo de início, por um grande número de Estados africanos e alguns não alinhados, alguns socialistas, mas isso não significava que os socialistas aprovavam automaticamente, não, longe disso. Tínhamos uma outra arma de artilharia que, com bom alcance, arma ligeira, leve, um tubo chamado grade, que é uma versão reduzidíssima da arma que os soviéticos utilizaram na Segunda Grande Guerra, que se chamava órgão de Stalin. Isso permitiu-nos fazer vários ataques, incluindo uma vez o ataque ao aeroporto de Bissau. Melhoramos bastante o armamento com a introdução do grade e, sobretudo, com o aumento do número de bocas, como se costuma dizer, mas também com a utilização dos artilheiros cabo-verdianos. Comandantes da artilharia de Cabo Verde tinham a preparação académica suficiente para tirar proveito de melhor utilização das armas. Tínhamos chegado à conclusão, era preciso romper com o equilíbrio. Como romper com o equilíbrio? Tínhamos de encontrar meios antiaéreos para neutralizar a Força Aérea Portuguesa. Amílcar, antes de morrer, conseguiu isso. Conseguiu dos soviéticos o fornecimento daquilo que uns chamam aquilo SAM, SAM-2, outros chamam, os soviéticos chamavam aquilo Estrela 2. Ao conseguir o Estrela 2, estavam criadas as condições para a derrota dos colonialistas na Guiné. Camaradas e compatriotas, neste momento em que começamos o novo ano de vida e de luta, e o nosso combate pela independência do nosso povo africano completa 10 anos, devo lembrar a todos, militantes, combatentes, responsáveis e dirigentes do nosso grande partido, que a hora é de ação e não de palavras. A ação cada dia mais vigorosa e mais eficaz na Guiné, para infligir maiores derrotas aos colonialistas portugueses e tirar-lhes todas as pretensões, tão criminosas como vãs, de reconquistar a nossa terra. Em 1973, janeiro, Amílcar Cabral tinha feito uma declaração. Ele fazia sempre uma mensagem do Ano Novo. Na mensagem,
na mensagem do Ano Novo, ele tinha traçado os objetivos a atingir naquele ano. Vamos, no decurso deste ano, e tão cedo quanto seja possível e conveniente, reunir a Assembleia Nacional Popular na Guiné, para que ela cumpra a primeira missão histórica que lhe compete: a proclamação da existência do nosso Estado, a criação de um executivo para esse Estado e a promulgação de uma lei fundamental, a da primeira Constituição da nossa história, a qual será a base da existência ativa da nossa nação africana. Vão proceder ao ato mais importante da sua vida e da vida do nosso povo: o de afirmar perante o mundo que a nossa nação africana, forjada na luta, está irreversivelmente decidida a marchar para a independência, sem esperar pelo consentimento dos colonistas portugueses, e que, a partir desse momento, o executivo do nosso Estado será, sob a direção do nosso partido, o PAIGC, o único, verdadeiro e legítimo representante do nosso povo em todos os problemas nacionais e internacionais que lhe dizem respeito. Esta mudança radical na situação da nossa terra corresponde à realidade concreta da vida e da luta do nosso povo na Guiné, baseia-se nos resultados concretos da nossa luta e tem o firme apoio de todos os países e governos africanos e de todas as forças anticolonialistas e antirracistas do mundo. No plano internacional, o PAIGC tinha ganho uma legitimidade enorme e, sobretudo, nas Nações Unidas, em que foi eleito, foi considerado o representante legítimo dos povos da Guiné e de Cabo Verde. Isso, do ponto de vista de legitimação internacional, é muito importante. De maneira, havia uma dinâmica que devia conduzir à proclamação unilateral da independência da Guiné. E estava em marcha a operação que viria conduzir à derrota militar dos portugueses em Guilé, Gadamael e Guidade no norte. Portanto, estava em marcha, do ponto de vista militar, essa possibilidade. Eu estava no sul da Guiné, eu estava na minha base, na base que eu ocupava aí na fronteira sul da Guiné. O que é que verificamos da normal? Nós tínhamos contacto regular com a sede em Conakry. Tínhamos um sistema de transmissão que nos permitia contactar a nossa sede em Conakry. Não estávamos a conseguir. Os nossos telegrafistas passaram todo o dia sem conseguir a ligação. E não estávamos a compreender porquê que não se conseguia. Bom, podia acontecer. Bom. E quase a anoitecer, aí 6 horas da tarde, foi um dos camaradas nossos ter comigo. Também era responsável também pelos serviços de logística do PAIGC na Frente Sul. Foi ter comigo e disse: eu ouvi a notícia que Amílcar Cabral foi assassinado.
logo volta mudar o partido. Na 59 português matano. Quando ele é assassinado, precisamente e havia uma dinâmica que devia conduzir à emergência do Estado da Guiné-Bissau. Quem está interessado em travar isso não são os membros do PAIGC, nem são os guineenses. Não, na verdade, eu tinha-lhe falado da guerra psicológica. A guerra psicológica é um elemento importante da guerra antissubversiva. Ora, um outro elemento que se costuma utilizar, que são os antigos presos políticos. Geralmente, esses presos políticos são trabalhados pelos serviços de informação, no caso de Portugal, trabalhado pela PIDE. Então, são esses 2 ou 3 desses antigos presos políticos, o Momo Touré, o Aristides Barbosa e mais um outro, que se encarregaram desse trabalho sujo de provocar a divisão e de estimular a destruição do PAIGC. Portanto, porquê o assassinato de Amílcar Cabral? Está claro que Amílcar Cabral não era o primeiro líder dos movimentos de libertação a ser assassinado. Portanto, muitos outros foram assassinados antes dele. Porquê? É a lei da guerra e, ao mesmo tempo, é a ideia simplista de que, liquidando a direção ou liquidando o chefe, criarão tanta confusão que esses movimentos de libertação entrariam num estado de deterioração, de conflito interno e desapareceriam. Ou então, os que ficassem seriam recuperados pelo poder colonial. O que estava no nosso espírito era bom. Já sofremos esse golpe, vamos ultrapassar isso, mas vamos castigar aqueles que o fizeram. E vamos todos juntos substituir Amílcar Cabral e vamos todos juntos intensificar a luta armada. E vamos fazer o máximo para ganhar, para não perder. Farão ainda muitas tentativas e manobras para tentarem destruir o nosso partido e a luta. Mas tudo em vão, porque nenhum crime, nenhuma força, nenhuma manobra ou demagogia dos criminosos agressores colonistas portugueses será capaz de parar a marcha da história, a marcha irreversível do nosso povo africano na Guiné e Cabo Verde para a independência, a paz e o progresso verdadeiro a que tem direito. Avante, camaradas e compatriotas, na nossa luta heroica de libertação nacional. Saúde, longa vida e êxitos cada vez maiores ao nosso povo africano, aos nossos corajosos combatentes, a todos os militantes, responsáveis e dirigentes do nosso grande partido. Vamos proclamar a existência do nosso Estado na Guiné e avançar com a luta vitoriosa do nosso povo em Cabo Verde. Fomos e assumimos a direção, ou reassumimos a direção das coisas em Conakry, das instalações, dos armazéns, da oficina, da frota dos caminhões, das escolas, tudo isso recomeçou a funcionar. A Operação Amílcar Cabral se constituiu em ataque aos
quartéis dos portugueses mais acessíveis e a intensificação da guerra também contra as unidades e contra os quartéis portugueses. No sul da Guiné, o elemento importante era atacar e destruir o quartel de Guilherme e tomar aquilo. O quartel de Guilherme. E começamos a preparação. Já tínhamos começado antes, ainda com Amílcar em vida, o trabalho de reconhecimento, o trabalho da preparação. Então retomamos com maior energia a Operação Guilherme. E para tal tínhamos que preparar as unidades de artilharia, as unidades de infantaria, mas sobretudo as unidades de artilharia, localizar, porque não, trabalhávamos sem mapa militar, não? Aquilo era, portanto, tinha-se de utilizar outros meios para tirar a distância, sobretudo, a distância e a direção. Trabalhou-se isso, trabalho de reconhecimento prévio, mais organizado, mais preparado, utilizando mapas mínimos que tínhamos, mas nós tínhamos mapas militares, portanto, o que tínhamos não dava para tirar a distância, não dava para tirar. Estávamos numa fase bastante adiantada do trabalho de reconhecimento. Chegam os foguetes Strala, com a chegada dos Stralas, decidimos fazer um ensaio, um simulacro de ataque ao quartel, para experimentar os Stralas. Faz-se o bombardeamento e aparecem os aviões. É aí que os atiradores abateram, eu creio que abateram nesse dia 2. Instalou-se. A partir daí, criaram-se, não sabiam, eu acho que ignoravam que tivéssemos essa arma. A partir daí, os aviões tiveram que ir repensar o que é que terá acontecido. Que arma é essa que o pessoal tem, o pessoal da guerrilha, o PIGC tem? Tiveram que investigar. E quando abatemos os primeiros aviões aí no sul e no norte, e os quartéis perderam a cobertura aérea, e aí a operação começou sem a cobertura aérea que eles tinham. Começamos o bombardeamento do quartel, utilizando os grades, a arma que destrui tudo aquilo, que antes tínhamos dificuldades em utilizar, foram os morteiros 120. Destruíram o quartel completamente. E a operação teve o seguimento para uma unidade mais ao sul, que era o desembarcador. Chamava Porto, de Gadamel Porto, mas era um desembarcador, por onde entravam o abastecimento e o rearmamento do quartel. Também destruímos completamente essas instalações. Abriu-se o caminho ao fim da guerra.
O segundo congresso do PAIGC tem lugar depois da nossa vitória, das vitórias militares na frente militar na Guiné, num contexto de que podia chamar a caminho da vitória. E nessa altura, portanto, com a neutralização da cobertura aérea portuguesa, estávamos numa situação militar bastante, não diria melhor, mas desafogada, se pode utilizar a palavra, mas tínhamos à nossa frente a perspectiva da vitória. É assim que Spínola abandona o comando, a sua função de comandante-chefe e abandona a sua função de governador da Guiné-Bissau. Sai da Guiné derrotado. Aristides Pereira tinha sido tratado, corria o risco de perder os 2 braços. Foi evacuado para a União Soviética, era em Moscovo, fizeram-lhe tratamento e voltou em condições de assumir a liderança do PAIGC. Portanto, estava, do ponto de vista físico, eu acho que sim, estava relativamente bem. Do ponto de vista mental, estava bem e foi escolhido secretário-geral do PAIGC. Resolvida a questão da liderança do PAIGC, que proveito tirar das vitórias militares? E a partir daí fez-se um trabalho diplomático, essencialmente por Aristides Pereira e Luís Cabral, no sentido de garantir o apoio diplomático, político e diplomático a essa iniciativa. Se de um lado tínhamos vitórias militares que davam-nos legitimidade e força para fazer isso, do outro lado teríamos que ter a legitimidade chamada internacional, política e diplomática. Conseguiu-se isso? A situação do pessoal militar na Guiné tornava-se dia para dia mais difícil de resolver. Os salários eram muito baixos, a permilagem de mortos muito elevada, as longas permanências em operações e as difíceis condições de vida nas unidades da Guiné constituíram catalisadores que fizeram surgir contestações dentro das fileiras das Forças Armadas, não só dos oficiais milicianos, como dos oficiais oriundos da Academia Militar. 25 de Abril é a reação ao fracasso da política colonial. A situação que a política errada do governo português e do regime português conduziu Portugal. Foi uma forma de sair desse impasse. Não. Os riscos militares eram muitos. Portanto, a forma de sair foi a mudança do regime político instalado em Portugal. A publicação do livro Portugal e o Futuro, em que o general Spínola expõe a sua concepção de uma política federalista para solucionar o problema africano, leva o governo de Marcelo Caetano a destituí-lo do seu cargo de subchefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, juntamente com o general Costa Gomes, seu chefe direto. Sinais de crise eram evidentes. A 5 de abril de 1974, eu tinha sido chamado a Conakry para elaborar um pequeno memorando sobre a situação militar na Guiné e sobre as nossas necessidades naquela altura, porque Aristides Pereira devia voltar para continuar o tratamento em Moscovo e tinha em vista um encontro com os líderes militares ou com o Estado-Maior soviético das Forças Armadas da União Soviética, a fim de discutir com eles a continuação da ajuda, de algum apoio e ver se
em que é que podiam reforçar as nossas capacidades para acelerar a vitória prevista. Ora, eu, nesse documento de 5 de abril, termino dizendo alguma coisa vai acontecer em Portugal. Inicia-se um processo revolucionário que termina no 25 de abril, aliás, iniciado em Bissau em 21 de agosto de 1973, com a reunião de mais de uma centena de oficiais na capital da Guiné. No 25 de abril, como disse, nós não podíamos prever como é que seria, quem seriam os líderes, mas que podia acontecer era previsível, era evidente, e que o regime estava em crise também era evidente. Como é que ia sair da crise? Isso aí a gente não podia prever, pelo menos eu não tinha capacidade para prever. Na nossa perspectiva, não estava a fazer a guerra por fazer a guerra. Portanto, tudo que pudesse conduzir ao fim da guerra, toda a negociação que pudesse conduzir ao fim da guerra, para nós era bem-vinda. Mário Soares, ou seja, o governo português, entrou em contato com o presidente Senghor, solicitando os bons ofícios dele para um encontro com o PAIGC. Aceitámos de imediato o encontro. Como eu disse, não se faz uma guerra por fazer uma guerra. Nós temos objetivos políticos a atingir, desde que os nossos objetivos sejam conseguidos ou salvaguardados, não há que estar continuar a guerra. Face ao acontecido, houve podemos dizer, uma redução das atividades militares. Portanto, um compasso de espera, mas não foi um cessar-fogo oficial, porque cessar-fogo só depois das negociações. Portanto, houve um certo compasso de espera, uma certa expectativa, tudo isso, e levou, vamos observar para onde é que isso vai. Nós tínhamos a lição bem estudada e há de ver o que é que o indivíduo sair, qual é a diferença, qual é a mudança, sair do interior da Guiné, da fronteira da Guiné, no meio da mata, para ir desembarcar em Londres, também é uma grande mudança. Eu, acostumado aí com os meus companheiros aí do mato, é uma grande desembarcar em Londres. Se nos inibimos longe disso, estávamos confiantes, bastante confiantes, convencidos que tínhamos conseguido a vitória pela qual vínhamos lutando. Portanto, o nosso estado de espírito, nós estamos bastante confiantes naquilo que fizemos, naquilo que queríamos. As negociações com os portugueses, primeiro eles não conheciam a situação, pensavam numa outra coisa. Nós íamos lá representar o Estado que já tinha sido reconhecido por 84 países. Desembarcamos em Londres com o passaporte diplomático da Guiné-Bissau. As autoridades inglesas
ao aceitarem o nosso passaporte, ao carimbar o nosso passaporte, reconheceram de facto o Estado da Guiné-Bissau. Esse é o primeiro elemento a se ter em conta. Portanto, nesse aspecto estávamos bem. E levámos os portugueses a convencer, não. Você não vem discutir aqui a independência ou deixar de independência. Isso não está em discussão. Está em discussão o reconhecimento por Portugal desse Estado da Guiné-Bissau, já reconhecido por 84 países. Discutimos as coisas e de Londres as coisas avançaram. Eu acho que, do meu ponto de vista, apesar de todas as dificuldades, avançamos muito. Durante as negociações em Londres, houve o Mário Soares teve uma saída que eu acho interessante. Ele diz o seguinte: falta as dificuldades, as discussões disso. Se vocês quiserem continuar a guerra, continua, mas tem de arranjar o inimigo, porque nós não vamos fazer guerra. Faça tudo aquilo, nós aconselhamos a continuação das negociações, que mudássemos as negociações, também aconselhamos, de Londres para a Argélia, onde estaríamos mais à vontade. E decidiu-se a continuação dos encontros no interior da Guiné. Fizemos vários encontros no interior da Guiné entre uma delegação do PAIGC e uma representação de Portugal, das Forças Armadas de Portugal. O que é que negociamos? Os detalhes do cessar-fogo. Detalhes de cessar-fogo e detalhes da evacuação das forças militares portuguesas. Portanto, assinamos o acordo a 23 de agosto, parece que é a data. 26 de agosto. 26 de agosto de 1974 e regressamos à Guiné com o acordo assinado e ficou combinado, portanto, acordado que Portugal faria, o governo português faria a declaração do reconhecimento do Estado da Guiné-Bissau no dia, creio que foi mesmo dia 10 de setembro de 1974, 10 de setembro. Boyana